Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus. Nosso podcast de quarta-feira, onde a gente sempre pega um tema e olha para as escrituras, olha para a cosmovisão cristã, de qual é a resposta do evangelho para esse tema. E hoje nós vamos falar de algo que é uma epidemia, né? Que se espalhou como a pandemia, isso de forma mundial, em todas as idades, homens e mulheres têm vivido essa doença em sua alma, no seu espírito, que é o vício em pornografia. E eu tenho certeza que esse podcast pode abençoar muito a sua vida e de pessoas ao seu redor. Então, antes de começar, eu queria te falar, pega o link, já manda para outras pessoas, para que outras pessoas tenham acesso à verdade do evangelho em relação a essa dor, em relação a este grande problema que a humanidade está enfrentando hoje. Nós vamos falar das raízes, cara, de onde vem isso? Nós vamos falar dos gatilhos, o que desperta isso hoje? E claro, como é que é um caminho de libertação. Beleza? Então vamos embora, podcast de hoje. Meu amigo, Pastor Marcos Moura. Tamo junto. Obrigado por você estar aqui mais uma vez. Mais uma vez. Ficamos surpreendidos, né, com os resultados do primeiro podcast. Você viu? Ninguém imaginou que um podcast tão despretensioso, né, eu estava até conversando sobre isso, foi para quase 1 milhão. Acho que já chegou, né? 1 milhão de pessoas. E assim, o que eu percebo é que quando algo se espalha muito assim, com esses números de acesso, é porque realmente tocou em uma dor, em um problema. Tá respondendo uma pergunta que tá sendo feita. Exatamente. Isso aí. E com frequência eu recebo pessoas falando, cara, foi através de um vídeo de vocês, foi através daquele podcast que me despertou para um caminho de liberdade. Mas a gente, conversando, entendeu que a gente precisava conversar por alguns outros assuntos. Sim. Aqui em torno desse grande assunto, né? Primeiro, sim, você tem atendido muitas pessoas, né, em relação a isso. Sim. Você, sua esposa, né? Esse território terapêutico, né, do atendimento. Na verdade, até da sexualidade de forma geral, né? Da sexualidade, porque nós fazemos parte hoje, Douglas, e eu falo isso com muita alegria, né, da maior imersão para casamentos em crise hoje da América Latina. Com certeza. Não existe nada configurado hoje na América Latina parecido. Então, quando a gente está ali com os casais, a gente acaba nesses bastidores da vida dos maridos, das esposas, o que é que a gente vai encontrar? Então, só para te dar um contexto, aqui em Bragança tem o SOS Casamento, né? A Casa de Recuperação de Casamentos, que é do ministério até que meu pai lidera, né? O pastor Josué, e casais vêm para cá para lidar com... Geralmente estão à beira do divórcio ali, com problemas profundos. E aí tem atendimentos individuais ali, né? O atendimento para o casal. Então, os terapeutas vão pegando todas essas temáticas ali, né? E nesses bastidores, o que a gente vai encontrar? Essa presença preponderante da pornografia. Então, hoje, inclusive, Douglas, nós reunimos toda a equipe para também nos reconfigurar nessas abordagens terapêuticas, nesse enfrentamento, porque tem sido assustador como a pornografia ela está presente e está desconfigurando o sexo que deveria ser desfrutado nesse ambiente de aliança e não. E, na verdade, as pessoas estão se machucando e elas estão dando sentença de divórcio, elas estão se separando. E aí você vai ver que a pornografia ela está presente, né? Então, a gente está nesse território aí. E uma pergunta,
no passado, eu liderei jovens muito tempo, adolescentes e tal, então essa temática também estava ali o tempo inteiro, mas era muito mais, eu tô falando do quê? De 15 anos atrás, né, por aí, era muito mais algo masculino, né? Sim. Então a gente falava com os meninos, os rapazes, e aí vinha, né, tô enfrentando isso, tô com esse problema, ora comigo, vamos juntos aqui vencer isso. Mas as estatísticas têm mostrado que Sim. cada vez mais mulheres estão presas Sim. nisso. Aqui no Brasil, tem uma pesquisa até antiga, Douglas. E a pesquisa é a seguinte: as pessoas que admitiram, aquelas que tiveram coragem de colocar a cara e dizer, olha, eu sou um viciado, eu consumo pornografia, as que tiveram coragem, são 22 milhões. Desses 22 milhões, que tiveram coragem, então é muito maior, a gente sabe disso. Mas desses 22 milhões, 24% é mulher. Ok. E as pesquisas mais recentes, elas estão dizendo o seguinte: de todos os aplicativos globais no mundo de acesso à pornografia, 36% é a presença feminina. Uau. E eu digo tá isso, ali tá ali. Pra chegar no meio a meio ali. Exatamente. Então, como eu disse, o seu pai, o pastor Josué, ele reuniu a equipe também para discutir esse assunto. Sim. Por quê? Porque hoje os casais estão chegando e classicamente a gente já voltava os olhos pro marido, né? Achando essa desordem aqui começou no marido. E de repente, quando a gente pergunta como é que a gente pode ajudar você, qual é a sua demanda, o marido se volta para a esposa e você não pode falar. E aí você vai ouvir a esposa, que vai contar esse quadro de fracasso, de falência, que ela está vivendo, do vício. Muitas vezes foram até indicadas por psicólogos. Eu não estou falando aqui, por favor. A própria pornografia é indicada por um indicada, por psicólogo, quê? entendi. Porque essas mulheres, o que acontece? Essas mulheres, elas querem ter um desempenho melhor, sexual, sempre tem problema nessa área. E quando ela busca, o que alguns psicólogos fazem, né? Eles dizem, ó, você precisa se conhecer mais, você precisa se tocar mais. Então, deixa eu te dar alguns vídeos, deixa eu te sugerir algumas revistas, deixa eu te sugerir algumas coisas. E aí, nessa ânsia inocente de tentar ter um desempenho melhor, sexual, poder desfrutar melhor dentro do casamento, até para corresponder esse marido, ela acaba entrando por uma rota que ela não imagina. Onde eu ouço mulheres hoje dizendo, pastor, hoje eu sou uma viciada. Inclusive, eu não consigo mais ter prazer na cama com meu marido. Teve uma mulher, só testemunhando, teve uma mulher que falou assim para mim, eu achei até assustador. Ela falou assim, pastor, a minha vida na pornografia, ela foi tão intensa que hoje, quando eu tô tendo relação sexual com meu marido, para eu poder sentir alguma coisa, eu fecho meus olhos e fico imaginando algumas cenas para que eu possa corresponder fisiologicamente com prazer naquele momento da prática do sexo. Então, isso é muito sério. Você vê o absurdo, não é? Que isso hoje está sendo. De escravizar, né? Sim. Porque quando a gente fala a palavra vício, a gente está falando de algo que escravizador. Escravizador. Tá, vamos lá então. Se a gente pudesse olhar para raízes, né? Então, homens e mulheres, quais são as raízes, assim, de tudo que você tem observado, lido, estudado, quais são as raízes? Douglas, é claro que isso não é 100%, mas vamos dizer assim que as pessoas que eu tenho atendido, a maioria delas que fizeram da pornografia, até a gente fala, uma das definições, né, que a pornografia, ela é a tentativa de aliviar ou anestesiar uma dor emocional. Então, a maioria das pessoas que estão nessa proposta de fuga, ou estão fugindo, ou estão tentando compensar uma dor, sempre na timeline, né, nessa linha do tempo que a gente vai voltando, a gente vai vendo que esses adoecimentos que ela tiveram, de ansiedade, de estresse, de dores, coisas que veio carregando, que jogou ela para dentro da pornografia e hoje fez a pornografia esse lugar de
da dopamina, tentar aliviar, né? Sempre as coisas estão para trás. Sempre alguma coisa aconteceu atrás. E sempre ligado à questão emocional. Então você está dizendo que tem uma dor Tem uma dor. ali nessa história que persiste, e a forma de anestesiar e fugir por um momento daquilo é esse vício. Sim. E aqui nós estamos falando de pornografia, mas poderia Sim. ser álcool, né? Sim, porque Poderia até ser drogas, né? Poderia. de igual modo, porque a palavra vício no latim é vitium. Vitium quer dizer falha ou defeito. Então, quando você está no vício, é como se você dissesse assim, tem alguma coisa está fora do lugar. Alguma coisa criou um defeito no sistema, no mecanismo da pessoa. E a pessoa está ali. Ela está fazendo daquele lugar um lugar de resposta a um fato da vida que ela não consegue resolver. É um recorte da vida que ela não consegue lidar, ela não consegue enfrentar. Muitas vezes até a gente vê que um dos sofrimentos emocionais é não conseguir estar presente na sua realidade de vida. Então, como eu não consigo estar presente na minha realidade de vida, eu busco entretenimento, eu busco muita coisa, porque se eu parar para pensar sobre mim, sobre minhas realidades, das quais com legitimidade eu vivo, isso vai doer dentro de mim. Então, o que é que eu faço? Eu tento me anestesiar. E a pornografia é um dos jeitos que as pessoas elas tentam sair das suas realidades. Frustração, tristeza, dor e por aí vai. Tá, e geralmente, assim, agora eu quero saber mais da sua experiência ali nas conversas e nos aconselhamentos e tal. Geralmente essa dor, é causada pelo quê, assim, nessa história? Essa dor emocional que fica, geralmente, o que é meio repetitivo nas histórias? Hoje, Douglas, assim, o que nós mais temos visto são pessoas que em algum lugar elas foram violadas, né? Então, assim, é muito difícil, Douglas, eu atender uma pessoa que disse assim, olha, eu tô no vício, tô tentando compensar alguma coisa, mas não tem nada a ver com o meu passado. Graças a Deus eu venho de uma boa família, tive uma boa educação, tal. Não me aconteceu nada. A maioria, elas foram abusadas no sentido de expostas de um jeito errado ao sexo, expostas à pornografia, viu coisas que não deveriam ter visto na sua infância, e o abuso propriamente dito, né, que é uma violação. Então, a maioria delas, Sim. elas de alguma forma vão contar que elas foram violadas. Violadas no sentido físico, violadas porque viram que não deveriam ver e aquilo entrou dentro delas. Então sempre elas vão ter, e é sempre assim, é uma coisa que viu desconfigurada. Ela não viu uma coisa certa. Ela não viu uma configuração certa. Não, ela viu uma coisa chamada sexo, mas viu de um jeito errado. E aquilo entrou dentro dela e aquilo construiu apetites, construiu atrações, construiu inclusive até distorções, porque né? elas entraram em algumas parafilias, em algumas perversões. Tem gente, não, eu só consigo ter prazer se for isso. Exemplo, atendo pessoas que dizem assim, o meu problema é porque... Vou dar um exemplo, tá, Douglas? O meu problema é que eu vi lá o meu pai em pé, minha mãe lá fazendo sexo oral, aquela imagem foi forte. E aí... aquilo ficou tão dentro de mim que hoje eu busco prostituta e eu não tenho relação. Simplesmente eu faço a mesma coisa. Olha só, interessante. Eu sei que é bem forte, é muito né? forte. Mas é uma realidade. Mas é a realidade. Uma vez eu estava falando com a Andréa Vargas, né? Sim. E ela falou algo muito interessante para mim e pra Val. Porque eu falei, mas alguns casos, né? Então a gente tava falando não só de pornografia, mas mais de vícios sexuais. Tal. Mas alguns casos a pessoa fala que não, ninguém o tocou indevidamente e tal. E ela falou um negócio muito forte. Ela falou assim, abuso não é só quando fazem o que não deveria fazer
com a criança, mas também é quando não fazem o que deveria ter feito. Sim. Então o abuso não é só aquele homem perverso que pegou no colo Uhum. de um jeito errado, mas também o bom pai que não pegou no colo. Também. E que não deu o carinho, o afeto, o amor que deveria ter dado. Então é qualquer distorção do que seria o planejado por Deus, né? No amor, no afeto, no toque. Então a criança, por exemplo, que nunca foi tocada e amada e afirmada, sofreu de certa maneira um abuso, né? Principalmente se a linguagem de amor dela foi exatamente o toque. Como eu atendi um casal, atendi muitos casais bem parecidas as histórias, mas era sempre assim, houve ali uma traição, houve ali um adultério, né? E aí, ou seja o homem, ou seja a mulher, eles sempre diziam, olha, a pessoa não tinha nada a ver, não fazia sentido, mas, até terapeuticamente a gente descobriu isso, mas ela acessou um lugar onde o meu marido, onde a minha esposa não estava acessando. Por exemplo, o toque, ou a palavra de elogio, de afirmação, né? Presentes. Enfim. E é isso. E as pessoas, nesse buraco dentro delas, elas são acessadas assim e acaba caindo, né? Eu vi uma coisa muito interessante. Que havia uma pesquisa, acho que talvez eu até tinha compartilhado isso com você. Havia uma pesquisa sobre vícios, né? Só que vícios em drogas, né? E aí eles colocavam lá o ratinho na gaiola, e aí o ratinho ia lá, ele tinha água e tinha droga. E aí ele bebia água, usava droga, ele começou a descobrir a droga, até que chega um momento que ele para de beber água, para de comer, só usa a droga e morre de overdose, né? Então eles fizeram vários estudos para entender o cérebro e tal, a partir disso. E aí, alguns anos atrás, coisa de 3 ou 4 décadas atrás, um grupo de cientistas falaram, não, tá errada essa pesquisa. Só que era uma pesquisa muito sólida, né? E todo mundo ficou, que isso, né? Tá errado essa pesquisa. É uma das mais sólidas que a gente tem. E ele falou, tá errado, essa pesquisa tá enviesada. Por quê? Porque o rato é um animal social. E você colocou ele sozinho numa gaiola. O que eles fizeram para refazer a pesquisa? Fizeram umas vilas, né? A Ratolândia, a Disney. Fizeram umas vilas, tinha lá uns brinquedinhos pro rato, eles ficavam tudo em famílias e tinha lá a água, a comida e a droga. E aí os ratos iam, descobriam as drogas, começavam a consumir, porque dava prazer, e logo iam diminuindo, paravam e não consumiam mais a droga, só comiam e bebiam e viviam ali com o seu grupo. E aí eles olharam para aquilo e fizeram uma relação muito interessante e profunda, que eu acho que pode explicar muita coisa para nós estamos aqui. Ele diz o seguinte, há uma correlação profunda entre solidão e vícios. Sim. Inclusive, eu tenho um livro, eu acho que ele não foi muito bem traduzido, na minha opinião, né, para o português. O tema? Ou ele todo? Não, só o tema, só a capa, né? Que ele fala exatamente sobre essa cura em comunidade. Okay. Ele fala sobre esse aspecto, né? Então são as escolas de comportamentos e vício da Suíça. Eu fiz a primeira escola, que é a FMA, que é a Escola de Fundamentos em Aconselhamento, né? Aquela que vem de Kona, do Havaí. E aí tem a escola Métodos e Modelos em Londres, e depois tem a outra que é na Suíça, que é essa de comportamentos e vícios. E esse pessoal, então, eles inclusive estiveram em Curitiba lá com a gente, então eles até trouxeram um livro e tal, e esse livro fala exatamente isso. Qual que é o tema? Como é que ficou em português? Vivendo com o Coração de Jesus, só que eu particularmente... Você lembra em inglês? Como é que é? Eu esqueci. Tá. Mas o livro é esse, Vivendo com o Coração de Jesus. E ele fala exatamente isso, ele fala de toda essa construção terapêutica de poder acolher, abraçar e trazer essa pessoa de forma que ela vai cada vez mais não sentir mais vontade do vício, né, da questão do comportamento, porque ela vai encontrar significado, sentido e esperança, que são essas 3 palavras que a gente fala, né? Perdeu o significado, perdeu o sentido, perdeu a esperança da vida, você quer dar um tiro na cabeça, ou então você quer se autodestruir. E é o isolamento, né? É o estar só. Eu tava pensando assim, né?
Não tava pensando. Eu ouvi em algum lugar. A gente ouve tanto podcast, tanta coisa, tem hora que eu já não sei mais onde tá. Mas era uma reflexão interessante, tipo assim, cara, você pega um psicopata, o cara que matou criança, o cara, que negócio absurdo, ele tá preso. E de repente na cadeia ele se comporta mal. Qual é a punição para um psicopata? Isolamento. Isolamento. Então, mesmo esse cara mais distorcido em sua personalidade moral e tal, quer puni-lo, deixe-o sozinho. Sim. Olha isso. Ou seja, é insuportável estar sozinho. E aí você vê lá em Gênesis isso, né? O homem peca, a mulher peca, e na hora o pecado é esse rompimento. Sim. Tanto que aqui e aqui. Sim. E ele tá só. A primeira coisa que ele faz é se cobrir. Então você vê que aquilo ali é a figura do vício, né? São duas coisas, né? Esse se cobrir, né? É a tentativa de resolver as coisas com suas próprias mãos. E aí eu costumo dizer, até no livro Desafio Se Expor, eu falo, o primeiro capítulo chama-se De Trás das Árvores. Isso. Onde eu falo que quem começa com folhas termina atrás de árvores. Porque eles tentaram cobrir o seu problema com folhas. Para onde é que eles foram? Quando a voz de Deus chegou no jardim. Eles foram para de trás de árvores. E aí quando a voz chama, a voz lá das árvores sai dizendo, olha, eu ouvi a sua voz. E aí ele fala, eu tive medo. Por isso eu me escondi. Então o fundamento do ocultamento, da obscuridade, de se manter escondido de trás dessas árvores, é o medo. E aí o medo começa a vir quando você fracassa em tentar resolver do seu jeito. A pessoa não sabe como fazer, então ela vai para de trás. E aí cada um tem o nome da sua árvore, o nome né? das suas folhas e da sua árvore. Né? Das suas folhas e suas árvores. Mas é interessante isso, se você olhar que a gente pode estar rodeado de muitas pessoas, a gente pode estar em contato com muitas pessoas e só. Então, se há um vício, é um grande indício que a pessoa está só. E é tão legal, Douglas, o que você está falando, que eu sempre, quando estou terapeuticamente atendendo, eu pergunto, existe uma coisa chamada rotina do vício, né? Okay. Eu pergunto como é que é a rotina, ele vai ter que me explicar então, pastor, olha, é assim, meu dia é assim, tal, e aí ele vai me falando a rotina que ele obedece. E sempre na rotina do vício, é claro, tem o isolamento. Eu falo, olha, isolamento anda de mãos dadas com a imoralidade. Então, sempre a imoralidade, ela vai ter o seu lugar no isolamento. E aí você fica pensando assim, poxa, mas isolamento é ruim. Inclusive, ontem eu estava vendo, eu não sei muito bem, a Apple, né? A Apple fez não sei se você viu, Douglas, fez um negócio que você entra dentro desse lugar e você vai ganhar não sei quantos milhões de dólares, acho que é 5 milhões de dólares, se você conseguir ficar 1 hora. Só que lá é uma tecnologia que você não ouve nada. E as pessoas não aguentam ficar. Elas desmaiam. Elas tira todo o som acústico, tudo. A pessoa não aguenta ficar sozinho. Diz que o máximo que uma pessoa ficou lá parece que foi 50 e poucos minutos. Não conseguiu concluir. Teve uma mulher que disse que parece que com 10 minutos ela desmaiou. Meu Deus. É uma coisa surreal. É uma sala, eu vi no vídeo, é uma sala onde as pessoas têm que ficar lá, se você aguenta ficar 1 hora nesse isolamento acústico. As pessoas começam a passar mal. Então, isolamento não foi uma coisa criada por ser humano. Só que o isolamento está sendo a resposta para quem quer o vício. Porque no vício, você acha o seguinte, não estou só. E é o grande engano, né? É a grande sedução, porque você acha que o vício tá resolvendo. Tá resolvendo, né? Cara, isso é muito forte. Interessante. Eu queria que você que tá nos ouvindo analisasse isso. Fala, não, cara, eu sou cheio de amigos, eu tenho muita gente. Posso fazer uma pergunta? Quem que verdadeiramente te conhece? Então, por exemplo, quem é que sabe que você tem esse vício? Porque você vê, por não saberem significa que não te conhecem. Sim. E se não te conhecem, você pode estar só, mesmo estando rodeado de muitas pessoas, né? Sim. Inclusive, uma das respostas, a gente vai chegar mais pra frente, é desse livro, Desafio de Se Expor, que o pastor Marcos escreveu,
até prefácio do meu pai, mas deixa eu te falar uma coisa, não pede ainda, não vou nem falar pra você do link aqui ainda, porque tem um jeito de você ganhar isso aqui de presente. Fica aí até o final do podcast, dá Já pra você tá na ganhar. 7ª edição Uau, e prefaciado também pelo Cote, hein? é mesmo? É os dois papas, Tem né? os O dois? Papa da Ah, Família então e o Papa da da- Libertação. Quer libertação na família, O então? livro tem que dar certo, né? Meu Deus. Muito bom. Tá, raízes, né? Falamos de isolamento, de medo, de uma dor emocional que tá aí, que tá sendo coberta por esse anestésico. Agora, na sua experiência lidando com isso, quais são os principais gatilhos? Então, se nós falamos do passado, falando do hoje, né? Na vida da pessoa, geralmente, porque você deve atender pessoas que começaram a lutar, pelo menos, contra. Sim. Porque se ela buscou ajuda, Sim. né? Ela começou a lutar contra. Mas o que ainda não deixa ela vencer? Quais são gatilhos? O problema, Douglas, é que quando a gente fala sobre enfrentamento a esse quadro escravizador do vício, vai ter alguns posicionamentos que vão ser inegociáveis. Uhum. O primeiro é realmente você ficar absolutamente sem nada que o estimule ou dispare na direção daquela rotina de vício, como você está falando, né, sobre os gatilhos. Então a pessoa, ela sabe o que leva ela Quais são ao alguns vício. deles, assim? Por exemplo, que você redes observa? sociais, por exemplo. Redes sociais. Né? A pessoa, ela tem o seu computador dentro do seu quarto, ela está no trabalho e às vezes o gatilho não é o lugar do consumo. O gatilho é o que acontece com ela. Ela sabe que todas as vezes que... Porque tem aqueles que não é viciado todo dia. Tem aqueles que dizem assim, ó, pastor, é assim, ó, toda vez que eu fico frustrado e eu não sei lidar com minha frustração, eu digo para mim mesmo que quando eu chegar em casa, meu patrão brigou comigo, quer saber? Hoje eu mereço uma dose de imoralidade. Então eu digo para mim mesmo... Uau, hoje frase forte, hein? Hoje eu mereço. Hoje eu mereço. Porque ele foi tão injustiçado, aconteceu coisas que foram ruins para ele no trabalho. E aí ele acha que... Ele diz, não, quer saber? Hoje o dia foi horrível, hoje eu mereço. E aí... E é doido você falar isso, porque assim, a minha impressão é a seguinte: Deus, você deixou desbalanceado. Sim. Né? Você não deixou balanceado, não tá justo. Então eu, com as minhas próprias mãos, no meu próprio esforço, eu vou deixar esse negócio justo. Né? Se veio esse nível de frustração, eu vou ter esse nível aqui de prazer para deixar justo esse negócio. E a mesma coisa com alcoolismo, drogas sintéticas, heroína, cocaína, Jogo, aposta, tudo que gira dopamina. Até aquela a Universidade lá de Cambridge, em 2014, ela monitorou 19 homens consumindo pornografia, todos eles ali sendo monitorados por cientistas, pesquisadores. Com os Isso, negócios no cérebro. Enquanto eles consumiam pornografia. E naquele momento, os mesmos lugares que o cérebro acende no sistema de recompensa para álcool, drogas sintéticas, heroína, cocaína, os mesmos lugares que estavam acendendo no consumo da pornografia. Quer dizer, o meu sistema de recompensa cerebral, ele vai pagar do mesmo jeito como um vício, como qualquer outro. E aí, a pessoa, falando de gatilhos, ela não sabe lidar com suas frustrações, ela não sabe lidar com suas dores, ela não sabe como é que ela administra isso, e ela quer rapidamente sair dessa dor. Ela quer rapidamente parar esse sofrimento, essa frustração, essa tristeza. Vai para a pornografia. Ela quer uma dose de imoralidade. Ou ela vai lá no boteco para tomar uma. Ou ela... droga, ou ela... Tem gente, Douglas, que diz assim para mim: ah, pastor, é o seguinte, ó, hoje eu vou maratonar uma série até 5 da manhã. Eu falei, então, você tá saindo da realidade.
você está querendo sair da realidade, porque essa Você não quer história, lidar, né? né? Exatamente, quando você sai da realidade, você não quer enfrentar a vida. Comida, né, pastor? Hoje eu Comida, vou pegar um chocolate, hoje eu vou sim, pedir um lanche, sim. hoje eu vou, né? E comida é problema porque as duas maiores atividades viciantes do mundo é comida e sexo. E por que que é um problema? Porque tem certos vícios que estão do lado de fora. Exemplo, a maconha está lá fora. Então eu vou ter que acessar tal. E lá no traficante, vou ter que... Não, enfim. Mas quando se trata de comida, eu tenho que sempre estar me administrando para saber qual vai ser a linha da compulsão. É. Porque eu acordo de manhã, tenho que tomar café. Ao meio-dia eu almoço. À Que a tarde. resposta não é zerar, né? E aí fica. Aí vem o sexo. Bom, quem criou o sexo foi Deus. Deus me deu apetite. E aí é problema, porque eu sinto atrações, eu sinto desejo. E muitos são casados, Isso. casadas. E eu preciso administrar isso, né? Aí eu falo o seguinte, que o problema não é a sede que você sente. Porque quem te fez sentir sede foi o próprio Deus. Você nasceu fisiologicamente para sentir sede. O problema é onde você mata a sede. Porque tem gente que diz, pastor, me ajuda, não quero mais sentir sede. Não, meu irmão, você vai sentir sede. É onde você está tomando água do esgoto. Você está tomando água suja. O problema não é sua sede. Sua sede é legítima. Seu desejo sexual é legítimo. Sua fome é legítima. Mas é onde você está fazendo isso aí que está errado, né? Esse é o lugar que você está descompensando, né? Eu vi uma vez uma explicação muito legal. Não sei se você já viu, eles falando como é que funciona. A parte do cérebro responsável por prazer é a mesma responsável por dor. Então é no mesmo lugar, tem prazer e dor. E aí ele tava, esse cientista estava explicando algo fantástico. Ele falou assim, ó, o que acontece? Quando você tem uma dose gigantesca de prazer, né, com um punch, quando alguém tá vendo pornografia, alguém tá comendo um grande chocolate, fazendo... tem pico um pico de dopaminérgico, né? dopaminérgico, você tem esse pico, o sistema sempre quer voltar para o equilíbrio. Então, assim que você termina esse pico de prazer, o que vem? Um pico de frustração para poder trazer de volta. Então, ele vai ter que causar dor em você para te trazer de volta. Sim. E é aquela sensação horrível do pós, né? Da pornografia, ou até, você falou de maratonar, né? Você termina lá o negócio de 12 episódios, você viu num dia só, né? A gente até brinca que aí o Netflix fica tela preta e você se vê, né? É um espelho, você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? E depois de terminar, vem uma sensação horrível. Acho que todo mundo aqui pode concordar. Vem uma sensação horrível. É o mais clássico, Douglas. Imagine mulheres, né? Mulheres que elas estão naquele momento de frustração. Quer saber, hoje eu vou no shopping. E ela compra o mundo, aí quando chega em casa, joga as compras na cama, olha e começa a chorar. Exatamente. Por quê? Mas então, ele vem pra equilibrar. Aí ele tava explicando como é que faz, então, pra ter prazer saudável. Esse cientista falando, você tem que causar dor. Olha que interessante. Sim. Você causa dor e o que o seu sistema faz automaticamente? Te recompensa com prazer. Olha isso. Ele falou assim, então, por isso que se você vai na academia, então você voluntariamente vai e causa dor em você, entendeu? Quando você termina, vem uma dose de bem-estar dentro de você, porque ele vai trazer de volta. Você fala, não, eu vou terminar esse trabalho aqui. Sim. Eu vou arrumar minha casa aqui. Aí você vai, faz. Ele te recompensa com esse prazer que agora é benéfico pro seu sistema, né? Muito interessante, né? Isso é algo extraordinário, Extraordinário. né? Cérebro. Por isso que as disciplinas são tão importantes, né? Tá, então, raízes, né? Dor, tal. Até esse negócio que você falou, né? Dessa fuga da realidade. Uma vez, eu e a Val evangelizando na rua, assim, tal, lá com os meninos. Não lembro se a gente tava com os meninos dos jovens, sei lá, não lembro. A gente tava no evangelismo, aí eu abordei um bêbado. Tem umas praças que você vai que é o que sobrou pra você evangelizar, né? Tinha um bêbado lá. E cheguei, cara, por que você tá nessa, cara? Jesus te ama e tal, né? E tá. Aí ele falou assim, eu falei, cara, por que você continua nesse vício, tá destruindo você? E ele com um negócio na mão, né? Falei, essa aqui é a bebida, é o cobertor que me esquenta nos dias frios. Meu Deus. Olha o nível de consciência do que é aquele vício.
é o cobertor que me esquenta nos dias frios. E cada vez mais, Douglas, falando dos vícios sexuais, né? O vício, ele vai te desconfigurando, Isso é né? importante. Ele vai te desconfigurando, ele vai te dessensibilizando, ele vai te animalizando, porque também tem a questão das escaladas bizarras Ok. que você vai fazendo. Por quê? Porque eu sempre falo isso, né? Se hoje eu mandar para você um vídeo pornô de 1 minuto, hoje é segunda-feira, você assistiu ele, você vai ter um pico dopaminérgico, excitatório, violento. Aí se eu disser para você, tá, então você vai assistir todo dia nesse mesmo horário, uma vez por dia, até chegar a próxima segunda-feira. Quando é amanhã, terça, você assiste, dá aquele prazer, quarta. Quando chegar na próxima segunda, você não sente mais nada. Aí eu te pergunto, mas não é o mesmo vídeo? Não deu um pico excitatório, dopaminérgico, avassalador na segunda passada? Por que não está dando agora? Porque o seu sistema de recompensa cerebral, ele só vive de novidade. É por isso que o mecanismo do vício roda. Porque você olhou aquele vídeo e falou, não, preciso de mais. Porque aquilo não... O sistema de recompensa vai dizer, não, isso já não é mais novidade. Eu já paguei segundo o que eu tinha que pagar. Agora me traz mais coisa nova. E aí você começa o quê? Ah, não, você assistiu pornografia, um homem ou uma mulher. Não, agora tem que ser um homem e 3 mulheres. Agora tem que ser swing. Não, agora tem que ser uma zoofilia, sexo com animal, que é a bestialidade. Agora, por exemplo, Márcia atendeu uma família... Márcia, esposa do minha pastor esposa. Marcos. Márcia atendeu uma família onde o marido já estava na necrofilia, que é a pornografia ali do sexo com cadáver, Meu Deus. né? E você... E parece inimaginável, né? Mas começou aqui, né? Essa semana, Douglas, é claro, assim, não vou expor aqui, mas eu preciso dizer isso, Douglas, porque se eu não disser isso, eu acho que as pessoas, elas não vão se atentar. Faz 20 dias, Douglas, que eu fui acionado por uma advogada, porque o que aconteceu? O rapaz começou a consumir pornografia, e consumindo, escalando. Um dia chegou vídeos da Rússia, vídeos russos com sexo com criança. E aí, cara, você tá dessensibilizado, animalizado, cheio daquilo, ele começou a acessar. Mais ou menos com 10 dias, quem bateu na porta dele? A Polícia Federal. E aí ele começou a me pedir ajuda junto com a esposa, eu comecei a atender os dois. Aí ela me pediu, porque ele foi preso, não é? E aí ela me pediu que eu fizesse um vídeo, né, falando que eu estava atendendo ele, que realmente, né, eu fiz, pra você ver onde é que a coisa chega, né? E ele falou para mim, ele falou, pastor, olha, eu não sou pedófilo. Pastor, eu juro, eu nunca toquei numa criança, eu não sou pedófilo. Só que a pornografia, eu fui escalando. E aí um dia, eu, cheio dessa droga, eu acabei acessando, porque você vai acessando ali, vai chegando de tudo. E aí ele foi e clicou. Presta atenção, você que tá aqui com a gente. Essa pode ser a sua história, cara. Isso pode acontecer com você. Pode ser na sua casa que um dia a polícia vai bater, e aí você fala, mas imagina, cara, se você conversar com esse rapaz, ele começou lá atrás, nas coisas mais simples, e foi pulando esses primeiros muros da moralidade. E ele foi pulando. Então, a hora de dar um basta nisso é hoje. A hora de falar, cara, eu preciso lidar com isso, é hoje. Não foi à toa que esse podcast, esse vídeo chegou na sua vida. Então a gente quer muito que isso desperte você para essa realidade, porque isso é um caso de muitos. De muitos. De muitos. Não é, poxa, olha isso que aconteceu uma vez aqui no Brasil. De muitos, e muitos. Não, eu tenho outros casos. Sim, imagino. Outros casos, né? Da polícia ter levado e ficou com a gente. Por exemplo, lá em Curitiba, a gente ficou com um rapaz, né? E ele ficou lá na nossa guarda, tal. Infelizmente, Que doideira. Não quis mudança, né? Acabou que... Então, assim, é uma realidade. Douglas, a pornografia,
Eu estava até conversando com seu pai, eu estava dizendo assim, pastor, o que é que vai ser do futuro do casamento? Porque é o seguinte, Douglas, hoje não é mais maridos e esposas falando desse quadro de desordem no casamento. Hoje são jovens que estão dizendo para mim assim, pastor, eu nem sei se eu vou casar, porque eu já estou tão desconfigurado, eu já tô tão trincado, tão fraturado nisso, que eu não sei mais por que eu vou casar. É pensando sobre esse componente importante do sexo, que é importante no casamento, não é a coisa mais importante, mas tem sua importância. Eu falei, eu nem sei. Então hoje, Douglas, não é mais a gente tratar, curar, restaurar casamento. Hoje a gente tem que restaurar a nossa geração. Futuros casamentos. Porque se a gente não cuidar, por exemplo, semana retrasada uma moça entrou em contato comigo, ela nem conseguia comprar um curso, né? Depois até falar um pouquinho depois sobre o curso. A gente lançou um curso, então ela não podia. Eu falei, não. Vou falar aqui com a empresa, com o pessoal aqui que estão, né, com a empresa, a gente vai te dar esse curso. E ela falou assim, já com 30 anos, ela falou, pastor, eu não sei se eu vou casar. Eu não sei, porque eu não sei se eu vou conseguir fazer meu marido feliz. Porque eu já tô tão cheia disso que eu não sei se a vida conjugal, sexual, normal de um casamento, eu vou poder dar significado para ela. Dentro do casamento, a pessoa vai casar comigo e ele vai viver uma tristeza e eu sou a culpada disso. Porque eu vivi todo esse quadro escravizador. Então, Douglas, quando a gente fala sobre esse assunto, é muito sério. É muito sério. É muito sério. As pessoas não têm ideia do que a pornografia ela tá fazendo. A gente acha, não, é um vício, é pecado. É pecado, não é? É claro que é pecado. Mas é o que você falou do desconfigurar, né? Porque assim, eu diria que a pornografia, ela é o anti-evangelho. Né? Porque se a gente pega o evangelho e você pergunta assim, ó, tá, como é que se resumiria a prática do evangelho? Tem a mensagem do evangelho, mas como é que Jesus resumiu a prática do evangelho? E se a gente fosse resumir em uma palavra, em uma frase, né, em um versículo, melhor é dar do que receber. Essa é a prática do evangelho. Ama o seu amigo a ponto de dar a vida por ele. Melhor é dar do que receber. O que tá martelando na pornografia, no cérebro daquele adolescente, daquele jovem, daquele adulto? Receba prazer, receba prazer. Você tá nesse mundo para conseguir o maior pico possível de prazer. Então você vê que é a antítese do evangelho. Sim. Tanto que eu falo para casais, né? Por que Deus te deu um órgão sexual? E aí, a primeira resposta que vem na nossa cabeça é, para fazer sexo, para eu ter prazer. Não. Deus te deu um órgão sexual para dar prazer. Então imagina, você ir para a relação com a sua esposa dizendo, hoje eu vou te dar prazer. Só que ela está com o mesmo coração do evangelho. Eu vou te dar prazer. Isso é o paraíso. Isso é o Éden. Tem uma abordagem que eu faço no curso, né? O curso Ponto Final, Vencendo o Poder da Pornografia, que eu falo sobre os inimigos lá de fora. Porque aí, para eu ajudar essa pessoa a ser livre desse comportamento que ela vive, ela precisa ter consciência de algumas coisas. E eu falo que o primeiro inimigo lá de fora é essa indústria, né? Só que essa indústria, ela é extremamente intencional. Por quê? Olha só, Douglas, como uma semente vai germinar num terreno muito fértil. A nossa sociedade, ela já é hedonista. Ela busca prazer por prazer. O tempo inteiro. Toda hora, tudo está sendo construído para chamar sua atenção, para comprar sua atenção. Então, existe o aspecto hedonista, aí nós temos uma sociedade extremamente, não sei se é sexualizada, dessexualizada, onde o sexo ele passa a ter um lugar um grande ídolo, que eu não sei onde é que deveria, né? Como o próprio Steve Gallagher, né? Que foi o primeiro fundador do Centro de Recuperação para Viciados Sexuais no mundo, lá em Kentucky. Ele fala sobre isso, né? O sexo se tornou um altar.
como você mesmo colocou. E aí, a nossa sociedade, ela já é assim. Prazer por prazer, uma sociedade hedonista, uma sociedade onde coloca o sexo aqui. E aí a pornografia vem de lá para cá nessa indústria, mas com tanta força, e ela encontra um lugar muito propício. Ela encontra né? tecnologia, ela encontra o acesso. Encontra tudo. E aí eu fico falando, né, assim, os caras estão lá reunidos na mesa, a indústria milionária, né, tá reunida na mesa, dizendo como é que a gente faz aqui, junto aqui com o pessoal do marketing, para a gente fazer o Douglas, o Zé, o Marcos ser o cliente. Como é que a gente faz? Como é que a gente constrói? Cooptar, né? E é isso. E aí aqui é um ponto importante, né? Muitas das pessoas que estão nesse pecado acreditam, não, mas pelo menos eu tô fazendo mal só para mim. Mas cada clique, cada acesso é dinheiro. Sim. Você está dando dinheiro para uma indústria que, conectada a ela, tem o tráfico humano, tem todos os crimes sexuais acontecendo. Sim. Que estão todos conectados a ela. Não, eu não acessei nada que é uma coisa de crime, mas conectada a ela. Então você está dando dinheiro, patrocinando uma indústria destrutiva que no fim até crianças também. Mas não é verdade que você está fazendo mal só para você. Sim. Você está fazendo mal para a pessoa futura a qual você vai ter uma aliança com ela. Sim. Você está fazendo Ou que você mal, tem, né? Você está fazendo um mal para sua família, porque você, por exemplo, eu ouço maridos dizendo, pastor, meus filhos estão vivendo isso, estão tendo apetites em outra direção. E aí eu falo, cara, olha só, pai, mãe é o teto espiritual de toda casa. Quando o teto fura, vai molhar tudo. Aí às vezes o pai vem pra mim falando da demanda do filho. Eu falei, cara, depois a gente fala sobre o seu filho, deixa eu trocar uma ideia com você primeiro. Muito bom. Porque é fato, né? Então hoje, Douglas, a gente tá vendo essa coisa absurda, destrutiva, que a pornografia, você disse que tá fazendo sozinho. Não, você tá... Primeiro, Douglas, você tá destruindo seu cérebro. Sim. A Universidade de Berlim, a última pesquisa que eles fizeram agora com 54 homens, eles descobriram que o córtex pré-frontal direito, a massa cinzenta, ela diminui. Tá ficando até burro, meu. Meu Deus. Você tá ficando até burro. Isso é muito forte. Então assim, você arrebenta com o seu cérebro, porque há uma mudança não só estrutural, física no cérebro, como há uma mudança funcional, estrutural e funcional no cérebro quando você consome pornografia. E aí, você vai ter problemas emocionais. Em outro momento eu falei sobre o aspecto da anedonia, que é a perda das capacidades de sentir prazer com qualquer coisa. Você vai cada vez mais, cara, perdendo... ficando cinza, né? Você vai perdendo prazer com a vida. Com as coisas simples, Então, né? cérebro, emoções, aí comportamento. Douglas, vamos lá, o nosso comportamento, né? Quando eu mudo o meu jeito de pensar, eu mudo o meu jeito de sentir. E quando eu mudo o meu jeito de sentir, eu mudo o meu jeito de me comportar. Então, o meu padrão mental, emocional e comportamental, ele é atingido. Consuma pornografia, você vai alterar seu padrão mental, porque você não vai pensar do mesmo jeito. Você vai alterar seu padrão emocional, você não vai sentir do mesmo jeito. E você vai aumentar o seu padrão, alterar comportamental. Você não vai conseguir viver em sociedade direito. Eu conversando com uma pessoa, uma mulher, e ela dizendo, olha o que ela falou para mim, Douglas. Ela falou assim, pastor, eu não consigo mais entrar dentro da igreja e não tirar a roupa das pessoas. Ela falou, eu entro na igreja, eu fico tirando a roupa das pessoas, porque eu tô tão cheio de pornografia. Quer dizer, padrão mental, emocional e comportamental dela foi alterado. E aí vem cérebro, emoção, comportamento, e aí vem os relacionamentos. Porque, Douglas, quem consome pornografia não pode se relacionar de forma saudável. Não tem como. Porque os outros são objetos. Você vai objetificar a pessoa, ali é só um pedaço de carne.
E aí tem outros aspectos, porque ele nem falou essa questão espiritual. Sim. E você vai enfraquecer seu relacionamento com Deus. Olha esse versículo. Bem-aventurado os limpos de coração, pois Porque- verão Pois verão a a Deus. Exatamente. Então é como se a imoralidade no coração bloqueasse a visão para ver Deus. Tessalonicenses, capítulo 4, né? Capítulo 3, a partir do verso 3, ele fala: a vontade de Deus é a nossa santificação. Aí quando chega no versículo 4, ele diz assim: cada um é individualidade. Saiba, saber é conhecimento. Possuir é propriedade, o seu próprio corpo. E que nesta matéria, corpo, ninguém defraude a ninguém. Defraudar é estimular um sentimento que você não pode suprir. Então, assim, Deus nos chama para santificação. Ele nos chama para que a gente aprenda que na nossa individualidade, peraí, Deus me deu um corpo. Então a responsabilidade é minha por esse corpo. Então, na minha individualidade eu tenho um corpo, é propriedade minha. Eu tenho que saber, eu tenho que ter conhecimento de como é que eu vou administrar esse corpo. Então a pornografia, Douglas, ela tá arrebentando com tudo. Você não sabe mais administrar seu corpo, você não sabe administrar sua cabeça. E aí você entra no casamento, na família. Na paternidade. Meu na Deus do maternidade. céu. Então, assim, Tá. é complicado. Quais seriam alguns passos para quem está hoje aqui nos ouvindo e falando, cara, eu preciso tomar uma decisão e ser liberto disso? O que você diria? Bom, eu sempre falo, Douglas, o seguinte: ninguém consegue vencer uma guerra que não tenha consciência dela. Ok. Isso quer dizer que eu preciso ter consciência das minhas realidades. Eu preciso ter um olhar honesto, legítimo sobre mim mesmo. Então, qual é o primeiro passo, pastor? Reconhecimento. Você precisa olhar para você e você precisa reconhecer o estado que você se encontra, a condição, as realidades. Ninguém, Douglas, consegue sair do lugar sem reconhecer. Seu pai fala uma coisa muito legal. Ele diz assim: quem identifica, modifica. Então, ninguém consegue modificar o que não identificou. Reconhecer é a primeira coisa. Aí vem um segundo passo. Enfrentamento. Ok. E às vezes, como eu estou falando que muita coisa que é nossas realidades hoje tem a ver com o passado, fazer o enfrentamento, Douglas, é trazer o que está atrás para frente. Né? E aí eu vou ter que enfrentar essas dores. O abuso, por exemplo, quem ainda não me conhece, não sabe que eu sofri um abuso aos 4 anos e esse abuso foi a plataforma que me jogou para esse quadro escravizador que é o vício. Então, enfrentamento. Você vai ter que fazer esse enfrentamento. Não dá para fingir que não aconteceu? Não dá para fingir. Enfrentamento tem a ver com medo, tem a ver com exposição, tem a ver com... Porque aí você tem um sistema de crença. Não, eu não posso, não. E aí, Douglas, quando eu estou terapeuticamente ajudando pessoas, eu tenho que mexer no sistema de crença dela. Porque se eu não ajudar ela a pensar do jeito certo, ela não consegue enfrentar o que ela precisa enfrentar. Então, primeiro, reconhecimento. Segundo, enfrentamento. Ela vai ter que enfrentar. E vai enfrentar o quê? Enfrentar o que tem que ser enfrentado. Agora, a terceira coisa, Douglas, que eu acho também muito importante é eleja um mentor / terapeuta. Ok. Eleja um líder, eleja alguém que te ajude até a fazer esses enfrentamentos. Porque quem está do lado de fora consegue ver melhor. Quem está do lado... Porque às vezes você fala, mas é melhor eu ter alguém que possa bater o martelo comigo. Então eu vou dividir com alguém. Olha, fulano, eu estou pensando nisso. O que é que você acha? Você acha que... Então, alguém que você possa conversar. Né? Eu disse, olha, fulano, eu percebo que minhas quedas, meus tropeços, meus fracassos sempre estão ligados a isso. Você acha que seria interessante eu mudar isso aqui? Olha, sempre quando eu passo por aquela rua, será que é melhor eu rodear? Enfim. Eu vejo a questão do... Quando a gente vai tentar começar a fazer academia, né? Porque a gente tem o vício da preguiça, né? O vício do comodismo, né? E aí, você fala, não, vou fazer o seguinte, eu vou me matricular. Eu vou começar. Só que o que acontece? Amanhã, depois de amanhã, daqui a uma semana, a cabeça
preguiçosa, que tem o vício, ela tá aqui. Então, a gente dá as desculpas. Ah, é que hoje não deu mesmo, porque... Ah, é que hoje eu tô um pouquinho gripado. Ah, não, é porque hoje... Entendeu? Agora, quando você contrata um personal, né, e agora você tem alguém externo, Sim. né, aí você fala, cara, eu acho que hoje não vai. E o cara fala assim, que não vai, cara. Tô passando na sua casa aí. Bora, sei o quê. Aí você lembra que você tá pagando e tal, né? Tem esse efeito muito interessante, assim, de tipo, Sim. pera, tem um externo agora. E as execuções. Ah, isso vai fazer bem feita a Tudo, execução e tudo mais, né? exatamente. Mas esse efeito do não dá pra confiar na minha cabeça, vou ter que deixar alguém ali pra me cobrar no dia que eu não tô legal, né? O cérebro, Douglas, sempre vai buscar conforto. É por isso que quando a gente dirige, a gente entra no automatismo. Por quê? Porque o Ele quer cérebro, economizar energia, né? ele quer economizar energia. Então ele quer fazer o que ele puder fazer para não perder energia, ele vai fazer. E ele vai fazer o quê? É preguiçoso. Não, não é nem o preguiçoso, ele vai para o conhecido. Ele vai Sim. pro caminho que ele já sabe fazer. É. Quando toda vez que você tá tentando fazer algo novo, é muita energia. O novo E é aí desconforto. ajudar alguém, né? O novo é Então, desconforto. eleger um mentor. Ó, no Isso. último podcast, eu sei porque você me falou, a Márcia me falou, que a partir daquele vocês atenderam muitas pessoas, né? Muitas Sim. pessoas procuraram vocês. Douglas, pessoas me procuram do Japão, da Alemanha, Londres, África, alguns lugares na Europa, Estados Unidos, Canadá. Rapaz, foi impressionante. Sim. Aquele podcast que chegou onde eu jamais imaginei. E a mesma coisa acontecendo aqui hoje, né? Provavelmente você tá aí, tá pensando assim, eu preciso de ajuda, né? E uma das formas seria entrar em contato com o pastor Marcos, a pastora Márcia, só que eles só têm 24 horas no dia. A gente não dá mais conta, Não tem mais conta. Talvez ele não conseguiria nem te atender. Por quê? Porque ele, além de todas as atividades que ele faz, ele tira um tempinho para atender algumas pessoas, mas não seria possível. Então, o que eles fizeram, que eu achei assim maravilhoso, fruto desse último podcast e desse podcast aqui? Douglas, o que nós fizemos, que foi você que falou para mim. Você falou para mim assim, pastorzão, você não vai dar conta, cara. Exato. Faz um curso, lembra? Você precisa organizar algo que dê para passar para todo mundo. Exatamente. Então, a gente fez aqui com o pastor Marcos uma plataforma para te ajudar de uma vez por todas. Dar um basta nisso. Como que é o nome do curso? Achei maravilhoso o nome do curso. Ponto final. Ponto final. Vamos pôr um ponto final nisso. Ponto final. Vencendo o poder destrutivo da pornografia. Então, é um curso organizado, com várias aulas, que vai, assim, destrinchar tudo isso que você precisa saber para, de uma vez por todas, colocar um ponto final nisso. Ó, o curso já estava em promoção, 297, mas eu falei, pastorzão, será que dá pra gente fazer algo melhor ainda pro pessoal que acompanha o canal? E aí, se você usar o cupom JesusCopy, vai estar por 199, tá? 199. Cara, você vai dividir lá em, sei lá, R$19 por mês, para de uma vez por todas dar um basta nisso, tá? Então, 199, você vai ter acesso ao curso. Mas, além disso, uma vez ao mês tem sim uma mentoria ao vivo com o Marcos, ao vivo, no Zoom. Tá sendo Zoom? Sim. No Zoom, você vai poder entrar lá e aí é algo mais personalizado para o grupo ali. Então ele entra com esse grupo e as experiências suas, de outros, vão abençoando um ao outro, as demandas são meio parecidas, ele consegue ver de forma mais pessoal ali, né, personalizado o grupo, para que você, de uma vez por todas, tenha alguém te acompanhando. Então, primeiro, alguém no curso ali, mas também alguém nesse acompanhamento mensal que vai acontecer ali. Gente, de verdade, é a forma assim, mais acessível que a gente poderia fazer para você dar um ponto final nisso. E além disso, ainda vai de presente, né, o e-book do Desafio de Se Expor. Então vai para você já ler esse livro, porque é uma grande chave para vencer isso, tá? Então vai, por isso que eu falei pra você, olha, calma, não compra ainda, que tem um jeito de você ganhar esse livro. Então vai junto aí. É extremamente acessível. Então, por 199, cara, o que isso tá causando na sua vida? Sim. Qual é a destruição? Talvez até dinheiro você já colocou nisso. Cara, chegou a hora. Você, é até uma forma de dizer assim, é a minha forma de arrependimento, é a minha forma de dar a volta. Eu preciso tomar essa decisão. Sabe? Então, pastor, a minha oração é que muitas pessoas tenham acesso. E muita gente não sabe, Douglas, mas eu fui para a Europa. Eu fiquei 30 dias lá, me preparando,
realmente ruminando isso. E eu quero até contar aqui uma experiência rápida, Douglas. Houve um dia, Márcia testemunha disso, houve um dia que eu comecei a entrar em desespero dentro do meu quarto. Era como se eu na iminência de começar a gravar o curso, né, que nós gravamos lá em Portugal. Que legal. Eu comecei a entrar em desespero. Eu fui tomado por algo assim, parecia que o teto espiritual, cara. E aí o pastor chegou para mim e falou, cara, ele falou assim, é tão grande o que você está fazendo, pastor Marcos, é tão grande você colocar a sua história, que você foi abusado, todo esse quadro destrutivo no casamento, e você montar toda essa mentoria que ajuda passo a passo pessoas a se livrar. Ele falou, cara, você não sabe onde você vai chegar. E esse momento agora de desespero, é uma coisa que eu não sei, eu nunca tinha sentido. Um desespero, um negócio assim, cara, queria ir embora. Eu queria ir embora, uma angústia, eu queria ir embora. Eu queria ir embora. É uma coisa assim que eu não sei. A Márcia, num outro momento, ela explica melhor, né? Como eu comecei a chorar. Porque eu estava sendo atacado ali. O mundo espiritual, né? A gente não quer ignorar isso. Sim. Então, nós conseguimos, Douglas, gravar. Foi algo poderoso, pontual, assim, direto. E agora tá aí. Trouxemos para o Brasil. Temos toda uma equipe agora, né? E o ponto final foi lançado, acho que tem aí 40 dias. E aí a pessoa faz o curso, e aí na mentoria ao vivo comigo, ela amplia aquilo. Ah, pastor, não entendi dúvida, isso. Como é que a gente aplica isso? Pastor, como é que a gente enlarguece esse entendimento? Então, eu acho assim, Douglas, que tá algo extremamente acessível. Eu até falo para Márcia, queria eu ter isso quando eu vivi esse sofrimento escravizador que eu vivi, né, há tanto tempo. Queria eu ter esse acesso. Mas exatamente. É isso aí. Mas chegou a hora, né? Chegou a hora. Que aonde abundou o pecado possa superabundar a graça. Onde o diabo tinha um plano de morte, que você possa apresentar o caminho para fora desse labirinto, né? Então, seguinte, tá na descrição aqui o link. Clica aí e manda ver, tá? É legal desses cursos que você pode começar agora, não é? Vou esperar chegar no correio. É agora, é hoje. É desligar nesse podcast e começar a ver as aulas. Chegou a hora de dar um ponto final nisso que está destruindo a sua vida e da sua família agora ou da sua futura família, né? É isso aí. Cupom Jesuscop, tá? Então vai estar no preço normal lá. Quando você escreve Jesuscop lá, o cupom, você já desbloqueia aí esse desconto para abençoar você, para que seja assim realmente libertador. Isso é uma gratidão, pode divulgar para outros. Douglas? Isso é uma gratidão também. A Jesuscop. Poxa. Para quem não sabe, tá, gente? Eu congrego na Jesuscop. Família Jesuscop. Isso é nosso minha pastor. Minha ovelha. Eu sou. Olha só, o pai é o papa da família, né? Eu vim lá do outro que é o papa da libertação. E agora tem um pastor. Então eu tenho que dar certo muito na vida, bom, né? Não tem como, né? Obrigado. Obrigado Douglas, por esse tempo. Gratidão. Obrigado a gente mesmo. espera que esse curso ele possa fazer uma revolução no Brasil, fora do país. Nós já temos pessoas no Canadá. O sentimento que eu tive, antes da gente gravar, era o seguinte, de pessoas que vão ser libertas e que isso que te oprimiu por tanto tempo vai ser o seu ministério. Amém. Você vai ajudar muitos outros a saírem disso. Então todo esse conhecimento que você vai receber ali é para você divulgar, é para você usar desde o pequeno grupo, no discipulado, na igreja, que Deus levante guerreiros do Senhor, guerreiras do Senhor para lutar essa batalha. É isso aí. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado você que ficou aqui ouvindo, Gratidão. assistindo. Pega esse link, sai mandando para todo mundo aí. Vamos espalhar essa mensagem, vamos espalhar essa denúncia / antídoto que pode ajudar e libertar muitas pessoas. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.